E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um Deep Dive. Dessa vez, vamos mergulhar num tema que, para dizer o mínimo, é bem intrigante. É. A gente fala sobre budismo zen. Uhum. E a ideia, digamos, tanto inusitada de uma religião sem Deus. Realmente desafia bastante o que normalmente a gente entende por religião, né? Para nos guiar nessa exploração, a gente tem como base o livro Filosofia do Budismo Zen, do Byung-Chul Han, Legal! e também as reflexões do filósofo Clóvis de Barros no vídeo dele, Inédita Pamonha 233, Explorando o Budismo. Ótima escolha de referências. E já de cara, a gente se depara com um debate, né? O budismo zen é, afinal, uma filosofia ou uma religião? Essa é uma questão que gera bastante discussão. Inclusive, o próprio historiador da filosofia Gren coloca o budismo na categoria de filosofia. Uhum. Mas aí o Clóvis de Barros traz uma outra perspectiva. E essa dualidade já nos leva para uma questão ainda mais intrigante. Como pode existir uma religião sem Deus? É verdade. Afinal, a palavra religião, ela vem do latim religare, que significa religar. Isso. Ou relegere. Ou relê, exatamente. Mas a grande questão é, será que essa religação ou releitura, para ser chamada de religião, precisa mesmo incluir a figura de uma divindade? Essa é a grande pergunta, né? O que a gente vê de fascinante aqui é que o budismo zen não se encaixa muito bem na definição tradicional de religião teísta. Não entendi. Ele não coloca a crença em um ou vários deuses como elemento central. Então, o Zen budismo, de certa forma, subverte essa ideia de religião como a gente conhece. Exatamente. E o Byung-Chul Han coloca o budismo como um caminho de reflexão sobre a vida boa, Sim. mas sem a necessidade de um Deus. Isso mesmo, sem a figura de um deus. É bem interessante essa perspectiva. É importante lembrar que o budismo, que surgiu lá na Índia, é considerado uma escola filosófica heterodoxa. Heterodoxa, o que isso significa? Significa que ele não se baseia nos Vedas, que são os textos sagrados do hinduísmo. Entendi. Ele segue um caminho próprio. E por falar em Índia, é impossível não mencionar a história de Siddhartha Gautama, né? O fundador do budismo. A história dele é fundamental para entender o budismo. Ele tinha uma vida de príncipe, com todo luxo e conforto, tudo do bom e do melhor, mas teve 4 visões inspiradoras, Isso. que o levaram a abandonar tudo e buscar a iluminação. E essas visões não foram nada extraordinárias, na verdade. Mas Eram cenas do dia a dia. Um idoso, um doente, um cadáver. situações que geralmente a gente prefere evitar, né? A gente tende a evitar, mas elas fazem parte da vida. Fazem parte da vida real, E a quarta visão foi um asceta meditando. Você tá meditando. E o que ele viu de tão especial nisso? Bom, cada uma dessas visões representava um aspecto da realidade que talvez o Siddhartha não tivesse experienciado na sua vida de privilégio, sabe? A finitude, o sofrimento, a busca por algo além do material. E o assento meditando representava a solução. A saída para o sofrimento. Pode-se dizer que sim. É a busca por uma resposta a um caminho. Exatamente. Essa busca pela libertação do sofrimento é o que chamamos de soteria no budismo. Ou soteria. E ela se baseia no entendimento da verdadeira natureza da realidade. E aí que entra nas chamadas 4 nobres verdades, né? Isso. As 4 nobres verdades, o coração do budismo. Que a gente já ouviu falar. A primeira, que a vida é sofrimento, pode parecer um pouco pessimista, né? Eu diria realista mais que pessimista. O budismo não tenta negar a realidade do sofrimento. Faz sentido. Ele coloca isso como ponto de partida. E a segunda verdade? A segunda verdade, que o sofrimento se origina no desejo e na ignorância, nos ajuda a entender a raiz do problema. A raiz do problema. De onde vem esse sofrimento? E a terceira verdade, aí já traz uma luz no fim do túnel, né? Diz que é possível cessar o sofrimento. Exatamente. Mas aí a pergunta é, como? Como? Como fazer isso? E a quarta verdade responde essa pergunta, né? Sim, ela nos apresenta o caminho para a cessação do sofrimento. Vai. A prática do nobre caminho óctuplo, que inclui a ética e a meditação, como o Clóvis de Barros bem destaca. Então não basta só ler livros sobre budismo, né? Não basta. É preciso colocar a mão na massa. Tem que praticar. Praticar a ética no dia a dia. No dia a dia. E meditar. E meditar. Faz todo sentido. Mas antes da gente continuar explorando o nobre caminho óctuplo e a prática da meditação no budismo zen, Aham. que tal a gente dar uma recapitulada no que vimos até agora? Boa ideia. Acho que é importante a gente organizar as ideias. Para situar todo mundo. Isso. Começamos questionando se o budismo zen é uma filosofia ou uma religião, né? Vimos que ele desafia a ideia tradicional de religião teísta por não se basear na crença em um deus.
Exploramos um pouco as origens do budismo e a história de Siddhartha Gautama. E, por fim, chegamos às 4 nobres verdades, que nos apresentam um diagnóstico da condição humana e um caminho para a libertação do sofrimento. É, bastante coisa. E aí, o que te chamou mais atenção até aqui? O que te deixou curioso para saber mais? Nossa, muita coisa interessante, viu? Mas fiquei pensando na frase do Clóvis de Barros. Sem meditação, a vida boa se torna inalcançável. Será que realmente precisamos meditar para ter uma vida boa? E o que seria essa tal vida boa no contexto do budismo zen? Boas perguntas. São questionamentos que nos levam para a próxima etapa da nossa imersão no budismo zen, Que é... a prática da meditação. Mas antes da gente prosseguir, fica a reflexão para você que está acompanhando a gente. Já experimentou meditar? E se sim, como foi a experiência? Fica essa pergunta no ar. Fica no ar. Na próxima parte, a gente volta para desvendar os mistérios da meditação no budismo zen. A gente volta já já. E a gente volta agora para nossa deep dive no budismo zen. A gente tinha deixado uma pergunta no ar antes do break, né? Você já experimentou meditar? Pois é. A gente sabe que a meditação é um dos pilares do budismo zen. Mas para quem nunca tentou, pode parecer algo meio, sei lá, místico, distante da realidade. Muita gente tem essa ideia de que meditar é, tipo, esvaziar a mente completamente, sabe? Ficar em estado de transe, sei lá. Mas não é bem por aí. E como é então? O que rola de verdade durante a meditação, principalmente no budismo zen? No zen, na meditação zen, é a prática central, né? É sentar em postura ereta, prestar atenção na respiração e cultivar a atenção plena no momento presente. Entendi. E qual que é o objetivo? Alcançar o nirvana. Virar um monge zen super tranquilo, tipo aqueles que a gente vê nos filmes. Na verdade, o objetivo é bem mais profundo, é despertar para a verdadeira natureza da realidade, sabe? Livre dos apegos e ilusões que causam sofrimento. Então não se trata de fugir da realidade ou buscar um estado de êxtase. De forma alguma, é justamente o oposto. É estar presente, aqui e agora, sem julgamentos. É observar os pensamentos e emoções sem se identificar com eles. Interessante. E como essa prática de meditação se conecta com o conceito de nirvana que a gente tanto ouve falar? O nirvana é um estado de transcendência, né? Libertação do ciclo de nascimento e morte, do sofrimento. É a realização da natureza búdica que já existe em cada um de nós. Então o nirvana não é um lugar paradisíaco, é um estado de ser. Exatamente. É a extinção do sofrimento, a paz interior que surge quando a gente se liberta dos apegos e ilusões. E a meditação é um caminho para alcançar esse estado. Mas e como lidar com a impermanência de tudo, que o budismo zen também destaca, a gente se apega a tantas coisas, pessoas, como lidar com essa transitoriedade? É aí que a meditação entra em cena. Observando a respiração, os pensamentos, as sensações, a gente percebe que tudo é transitório, nada é permanente, nem mesmo as nossas emoções. Então a meditação ajuda a lidar com as perdas, com as dores, sabendo que tudo é impermanente. Exatamente. Ao invés de resistir à mudança, a gente aprende a acolher a experiência, sabe? Observar as emoções sem se apegar a elas. A gente desenvolve a aceitação, a compaixão e a sabedoria. Parece que o budismo zen é um convite para viver com mais consciência, presença e aceitação, né? Com certeza. Já. É um caminho de despertar para a realidade como ela é, sem filtros, sem ilusões. E a meditação é a ferramenta que nos permite trilhar esse caminho. Mas e como colocar tudo isso em prática no dia a dia? A gente vive num mundo cheio de correria, estresse, egoísmo. Como cultivar essa atenção plena, essa compaixão, essa sabedoria em meio a tudo isso? É aí que entra o nobre caminho ócultuplo, lembra? Ele nos dá um guia prático para cultivar a sabedoria e a compaixão. Verdade. A gente já falou bastante sobre a meditação, que faz parte desse caminho, mas de dois outros aspectos. O que mais o nobre caminho óctuplo nos ensina? O nobre caminho óctuplo abrange a compreensão correta, o pensamento correto, a fala correta, a ação correta, o modo de vida correto, o esforço correto, a atenção plena correta e a concentração correta. Nossa, quanta coisa. Parece que o budismo zen não é só sobre meditar em posição de lótus, né? Exatamente. É um estilo de vida que busca o equilíbrio em todas as áreas da vida. E como a gente pode aplicar esses ensinamentos no nosso dia a dia, de forma prática? A compreensão correta, por exemplo, se refere a entender as 4 nobres verdades. A impermanência, a interdependência de tudo. E o pensamento correto seria, tipo, pensar positivo o tempo todo. Não é bem assim. É sobre cultivar pensamentos altruístas, livres de raiva, apego e ilusões. É direcionar a mente para a compaixão, a sabedoria e a generosidade. A fala correta envolve falar a verdade com gentileza, evitar fofocas e palavras que causem discórdia. Isso mesmo.
É usar a fala para promover a harmonia, o entendimento e a compaixão. É ter consciência do impacto das nossas palavras nos outros. Então, a ação correta seria agir de forma ética, com compaixão e responsabilidade. Exatamente. É evitar ações que causem danos a si mesmo ou aos outros. É agir com integridade, honestidade e respeito. E o modo de vida correto seria preciso virar vegetariano ou monge budista. O budismo incentiva a compaixão por todos os seres vivos, mas não impõe regras rígidas sobre alimentação ou estilo de vida. O importante é viver de forma ética e consciente, sabe? Escolhendo profissões que não causem danos e que contribuam para o bem-estar de todos. Gostei disso. E o esforço correto, a atenção plena correta e a concentração correta. Parece que tudo está interconectado no nobre caminho octuplo, né? Com certeza, o esforço correto é sobre cultivar qualidades positivas e abandonar hábitos negativos. É ter disciplina e perseverança na prática do caminho. E a atenção plena seria como estar presente em cada momento, observando os pensamentos, as emoções, as sensações, sem julgamento. Exatamente. É cultivar a consciência do momento presente sem se perder em devaneios sobre o passado ou preocupações com o futuro. E a concentração seria a capacidade de focar a mente no objeto específico, como a respiração, por exemplo. Isso mesmo. É treinar a mente para se manter presente sem se distrair com os pensamentos e sensações que surgem. É desenvolver o foco e a clareza mental. Nossa, parece que o budismo zen é um caminho de constante aprendizado e aprimoramento, né? É uma jornada de autoconhecimento, de despertar para a nossa verdadeira natureza. E o mais legal é que não precisa ser um monge budista para se beneficiar dos ensinamentos do zen, né? A gente pode incorporar a ética, a meditação, a compaixão e a sabedoria no nosso dia a dia, independentemente da nossa religião ou crença. Exatamente. O budismo zen oferece ferramentas práticas para lidar com os desafios da vida moderna, encontrar mais paz interior e viver com mais significado. E você, o que acha disso? Como você vê a aplicação prática do budismo zen na sua vida? Eu acho que... Nossa, é incrível como o budismo zen nos convida a repensar a forma como a gente vive, né? Essa busca por uma vida mais consciente, mais presente, mais compassiva. Esses ensinamentos, né, que surgiram lá na Índia há tantos séculos. Tem muito a nos oferecer hoje em dia, em pleno século XXI. É verdade. Mas, e aí, como a gente coloca tudo isso em prática no nosso dia a dia, entre o trabalho, os boletos, as redes sociais, como cultivar essa atenção plena, essa compaixão, essa sabedoria? É que tá beleza do budismo zen, sabe? Ele não exige que a gente abandone tudo e vá viver num mosteiro isolado. A gente pode integrar esses ensinamentos no nosso cotidiano aos poucos, com gentileza, sem radicalismos. Ficou bom. Então, me dá algumas dicas práticas. Por onde a gente pode começar? A meditação é um ótimo ponto de partida, né? Comece com alguns minutos por dia, observando a respiração, os pensamentos e sensações, sem se cobrar, sabe? Apenas se permita estar presente. E além da meditação, o que mais a gente pode fazer? Prestar atenção na sua fala. Procurar se comunicar com gentileza, com sinceridade, evitando fofocas, julgamentos, palavras que causam discórdia. Faz sentido? É como se a gente estivesse treinando a mente para ser mais compassiva, né? Não só com os outros, mas também consigo mesmo. Exatamente. E essa compaixão se estende para as nossas ações também. Procurar agir com ética, com responsabilidade, pensando no bem-estar de todos os seres vivos. Pequenos gestos, né? Como escolher produtos de empresas que respeitam o meio ambiente e os direitos humanos já fazem a diferença. Com certeza. E lembre-se do conceito de impermanência. Tudo está em constante transformação. Isso pode ser libertador, sabia? Porque nos ajuda a desapegar das coisas, das situações, dos resultados. É como se a gente aprendesse a dançar com a vida, né? Aceitar os altos e baixos, as alegrias e as tristezas, com mais leveza, com mais serenidade. Exatamente. E no meio dessa dança a gente pode encontrar a verdadeira paz interior. A sabedoria e a compaixão que o budismo zen nos ensina. Nossa, essa conversa me deixou com uma sensação de paz, de esperança, sabe? Como se abrisse um novo caminho para mim. Que bom. E lembre-se, a jornada começa com um passo. Né? Se você se sentiu inspirado pelos ensinamentos do budismo zen, comece a praticá-los no seu dia a dia, com gentileza e sem pressa. É isso aí. E você que está nos ouvindo, o que te inspirou nesse mergulho no budismo zen, o que você leva dessa experiência? Que essa conversa seja um convite para você continuar explorando esse universo, que é tão rico e transformador. É verdade. E quem sabe, em breve, a gente se encontra de novo aqui no The Deep Dive, né? Para desvendar outros mistérios da vida. Até a próxima. Até a próxima.